Olá, meu amado, tudo bem? Estamos aqui na nossa Escola do Crescimento, na aula 28 de Romanos. E vai ser um prazer estudar esse texto com você, um estudo feito pelo nosso pastor Ari Veloso, já falecido, que Deus o tenha em nome de Jesus. Amém? Vamos lá? Nossa aula 28, Romanos capítulo 8, nós já falamos no versículo 1 ao 11 sobre a vida espiritual. Depois falamos sobre a vida em um novo nível, né, dos versículos 12 ao 17. Depois, dos 18 ao 27, nós falamos da convicção profunda que Paulo tinha em relação aos nossos sofrimentos e à glória futura. A criação geme e espera pela manifestação dos filhos de Deus, e nós gememos e esperamos pela manifestação dos filhos de Deus também. E agora nós temos aí os versículos 26 e 27, vamos chegar até o 28, graças a Deus, 29 e 30 nessa aula, ok? Versículo 26, então, de Romanos, capítulo 8, 26. Eu vou colocar aqui do ladinho também, para ficar na mão aqui, Romanos capítulo 8, vamos começar aqui no versículo 26, vou deixar aqui também. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então a criação geme assim como nós, mas não estamos sós, né? O Espírito que habita em nós também geme a nosso favor. Paulo parece então querer deixar muito claro que o sofrimento presente não é para ser comparado à glória que está por vir. E para isso então ele acrescenta uma razão para a confirmação de que a glória é certa, é certíssima. Então vamos lá. Não pense que esse versículo nos leva a não orar. Muito pelo contrário, a Bíblia inteira nos encoraja a fazê-lo. Acontece que a fragilidade humana afeta também até a nossa oração. Quantas vezes estamos diante de várias situações e não sabemos nem como orar, não sabemos o que pedir, não sabemos ou sabemos que algo não está certo, mas não sabemos exatamente o que é e nem por que tudo isso está acontecendo. Nos falta sabedoria para isso. Em momentos como este é que temos que nos lembrar que não somente temos um advogado que intercede por nós, lá em 1 João capítulo 2, o versículo 1 já fala disso, né? Que nós temos um advogado que atua em nosso favor, você pode ler o versículo. Mas também temos dentro de nós o Espírito que realmente sabe ler nossas intenções e atitudes, assim como também qual é a vontade do Pai. E isto que ele, então, nos ajuda a fazer o link do que nós estamos passando com a vontade de Deus, para que aconteça a vontade de Deus em nós. Então, é nesse ponto que o Espírito, ele geme e intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ok? Vai um alerta aqui que não estamos falando aqui de falar em línguas estranhas. Não é quando você está falando em línguas estranhas que o Espírito está intercedendo por vós. Não é isso que o texto diz, porque se é um gemido inexprimível, significa que não dá para ser expressado, verbalizado. Então, esse texto trata de outra coisa. Ele intercede por nós junto ao Pai, algo espiritual. Não é algo que eu preciso abrir a boca para acontecer. Não, é inexprimível. Não dá para explicar, né? Não quer dizer inexplicáveis, mas sim que não podem ser expressados ou verbalizados, e muito menos interpretados por alguém. Então é o quê? É inexprimível, algo que é espiritual. E é assim que o Espírito, muitas vezes nós ficamos calados diante de alguma situação, e nesse momento, então, o Espírito, ele intercede junto ao Pai, de repente você dorme e amanhã você acorda diferente. Porque o teu Espírito, você descansou no Senhor, e você fala, Senhor, Espírito de Deus, me ajuda nessa situação, eu não sei o que falar. E aí o Espírito vai agir, independente de você abrir a boca ou não. Se você abrir a boca e quiser dar uma ajudinha para o Espírito, então não é inexprimível, ok? O versículo 27. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então notemos que é Deus quem sonda os nossos corações. Não sou eu que conheço o teu coração. Então, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus.
Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouvirá. Está lá em 1 João, capítulo 5, versículo 14. Então, ele nos ouvirá se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade dele. Vamos falar da vontade dele ainda nessa aula. Portanto, sabemos que o Espírito Santo, conhecendo exatamente qual é a vontade de Deus, intercede de acordo, ou seja, de conformidade com aquilo que Deus quer, não com o que nós queremos, mas com aquilo que Deus, que está de acordo com a vontade, com o propósito de Deus. Então, James Montgomery captou bem o significado do que disse Paulo quando escreveu: a oração é desejo da alma. A oração, fardo é de um suspiro, quer expresso, quer não, o cair de uma lágrima, movimento de chamas ocultas, o relance de um olhar para o alto, quer no peito estremece, quando só Deus está perto. Ou seja, coisas que quando que a gente suspira? De repente um suspiro, o cair de uma lágrima é o Espírito intercedendo por nós. Então, qual é o ministério do Espírito Santo nesse texto? Ser o nosso intercessor. Qual diferença isso deve fazer em nossa vida de oração? Há momentos que nós devemos ficar calados e deixar que Ele interceda por nós e faça a vontade de Deus em nós. Isso é entregar o fardo ao Senhor, tá? A nossa eterna segurança em Deus, o famoso texto de Romanos 8, 28, ok? Há um plano ou um propósito que nos dá razão para viver, aonde podemos descansar? Sim. Podemos ter certeza que estamos seguros para sempre ou podemos perder a salvação a qualquer momento? É exatamente o foco desta aula. Já nos dias terrenos de Jesus, ele olhava para o povo e via muitos corações nessa condição e por isso ele disse: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Eu não duvido que muitos dos queridos que estão aqui ouvindo essa aula, ao ler esta lição, também estão assim. A compreensão e a vivência de Romanos 8 será uma almofada macia para os corações cansados, ao considerarem que, no passado, Deus era por nós, ok? Romanos 8, 28, então diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, ok? Esta é a nossa certeza, tá? De acordo com o propósito de Deus e não o nosso, ou seja, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, ok? Para o bem. Que bem é esse? Com o propósito de Deus em se cumprir algo, tá? Em nossa vida. Daqueles que amam a Deus, você se identifica com alguém que ama a Deus? Então você tem que ler Romanos, do capítulo 8 até o versículo 27, para você realmente ver se você ama a Deus, ok? Já falamos nas aulas anteriores dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então temos aqui um dos textos mais lidos e conhecidos da Bíblia. Quantas vezes já usei esse texto para confortar uma pessoa doente, um pai desencorajado, uma família em desespero, etc. Mas também já vi esse texto sendo mal usado e interpretado por pessoas bem intencionadas que não o leram cuidadosamente. Muitas vezes, quando acontece alguma adversidade, um problema, um acidente, uma crise financeira, vamos logo citando Romanos 8, 28. Mas não é bem assim. Não temos aqui uma carta branca, um cheque em branco que nos libera para andar como queremos e fazer o que desejamos e depois achar que tudo isso vai concorrer para o nosso bem. Muito pelo contrário, concorre para o propósito de Deus e daqueles que os amam. Agora, qual é o propósito de Deus? Está aí no versículo 29. Este é o propósito de Deus. Esse é o ponto central de Romanos 8, não 28, mas o versículo 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Este é o propósito principal de Deus para todos nós, que não nos tornemos semelhantes a Cristo, que nós nos tornemos semelhantes a Cristo, e tudo que Ele faz coopera para isso. Tudo que Ele faz coopera para que nós sejamos mais parecidos com Cristo.
a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele é o primeiro, eu sou o segundo, você é o terceiro, ou vice-versa, mas ele sempre é o primeiro. Versículo 30. E aos que ele predestinou, ele chamou. Aos que chamou, ele também justificou. Aos que justificou, ele também glorificou. Então, no passado, Deus era por nós, porque ele nos conheceu, porque ele nos predestinou, porque ele nos chamou, porque ele nos justificou e ele nos glorificou. Você viu que está tudo no passado? Ele foi conosco, ele já foi, ele já fez, já está tudo pronto, já está tudo feito para nós sermos iguais ao nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. No presente, Deus também é por nós. Versículo 31. Então, que diremos, pois, diante destas coisas? Que coisas? As adversidades da vida. Se Deus é por nós, então quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Que coisas são essas? Tudo que precisamos para que se cumpra o seu propósito em nossas vidas. Então, tudo vai cooperar para o bem que nós nos tornemos conforme a imagem de Jesus. E para isso envolve muitas perdas, envolve muitos do nosso eu, da nossa vontade, na cruz, colocar na cruz, ok? Para você, este é um grande bem, ou seja, se tornar como Jesus, porque se não for, as coisas não vão cooperar para o teu bem, não. Sempre coopera para o propósito de Deus. Quem fará, então, alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Esta é a promessa que temos hoje. Na época da graça e não mais na época da lei, o próprio Jesus Cristo intercedendo por você e por mim junto a Deus. Você pode imaginar um bem maior do que esse? No presente, Deus é por nós porque Ele não aceita acusação sobre os seus eleitos. Ele não aceita condenação contra os seus eleitos. Por isso, Ele intercede por nós. E os versículos de 35 a 39 falam que no futuro Deus será também por nós. Então, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, ou perigo, ou espada? Aqui Paulo mesmo já diz que passaremos por tudo isso, mas confirma a nossa garantia que estaremos debaixo do amor de Deus nestas situações também. Você pode imaginar um bem maior do que esse? Uma certeza que ele foi ontem, que ele é hoje, que ele vai ser comigo amanhã? Versículos de 36, como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas. Que coisas? Na tribulação, na angústia, na perseguição, na fome, no perigo, na traição, em todas essas coisas. A Bíblia deixa claro que passaremos por tudo isso, mas também deixa claro que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou primeiro. Você considera isto um bem? Viver de acordo com o propósito de Deus e não com a sua vontade? Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta é promessa para nós hoje. Para você, poderia haver um bem maior do que esse? Você vai sair para fazer as suas coisas tendo essa certeza hoje? No futuro, Deus será por nós porque Ele não permitirá separação, nem por calamidades, nem por vida ou morte, nem por poderes angelicais, nem no presente, nem no que vai vir, nem por influência astrológica, nem por diferente criatura. É este o amor que Deus tem para conosco e se vivermos de acordo com este propósito de fazer a vontade de Deus e ser como a imagem de seu Filho Jesus, todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Então aqui, segundo o nosso amado pastor Ari, que você possa então reler Romanos capítulo 8, desde o primeiro versículo até o último versículo, do versículo 39, para você então viver essas maravilhas que Deus tem para mim e que Deus tem
para você. Fica aí então, até agora, eu acho que a melhor aula é essa aqui de Romanos, capítulo 8, versículo 28, muito esclarecedor. Por que estamos passando tantas coisas? Porque ele quer que eu seja conforme a imagem do seu Filho Jesus. Beijo no coração e até a nossa próxima aula. Deus abençoe você. Tchau, tchau.